Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltamos aqui com a nossa série de videoaulas. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre ressonância, tá bom? Então vamos lá, vou fazer duas aulas. Essa primeira aula introdutória e na segunda aula eu já vou explicar um circuito RLC, tá? Explicando como é feita a recepção das ondas de rádio, ok? Então vamos entender um pouquinho sobre ressonância, que é impossível entender ressonância se você não entender. Não é possível você entender um circuito de recepção de rádio se você não souber o que é ressonância, ok? Então vamos lá. Ressonância. Ressonância por vibração mecânica, ou seja, você tem um motor do carro, tá? E o motor do carro ele vibra, tá? Ele tem uma vibração lá devido a os pistões mexerem lá dentro do bloco, né? Para poder fazer a roda mexer, para o carro andar. Então essa vibração, um pouco dessa vibração é transferida para o volante. Então o volante fica mexendo, trepidando um pouquinho, tá? Por transmissão mecânica, ok? Isso são um tipo de transferência de vibração, tá? E fica trepidando na mesma frequência de oscilação do motor, que é a fonte de vibração, ok? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem um diapasão é um instrumento metálico em forma de garfo que vibra na frequência de 440 Hz, 440 vibrações em um segundo. Então ele fica chacoalhando, ele produz um som, tá? Um som baixinho, tá? Mas produz. Essa frequência de 440 Hz, você só vai poder ouvir ela pelo som, ou se você colocar a mão nele também, quando você tocar nele, você vai perceber que ele está vibrando muito rápido. Então se você tocar num diapasão e tiver um outro diapasão que vibra na mesma frequência de 440 Hz, dois iguais, então quando esse daqui começar a vibrar, esse daqui vai receber essa vibração e vai começar a vibrar, tá? Ele vai começar a vibrar e vai subindo até chegar na frequência de 440 Hz. E esse daqui que está recebendo a vibração deste começa a produzir sua própria vibração também, e essa vibração começa a influenciar na vibração desse. Então eles entram em ressonância, tá? Ele entra em ressonância. Eles ficam na mesma frequência, tá? Sintonizados, tá? Então você está percebendo que você está estudando transmissão e recepção. Você está aprendendo o que é ressonância mecânica e sintonia de frequência, tá? Sintonizados na mesma frequência de 440 Hz, né? Ressonância mecânica, e a gente vai entender o que é ressonância eletromagnética, tá? Então você vê que está tudo ligado uma coisa na outra, tá? Indução, tá? E irradiação, tá? Então um diapasão faz o outro vibrar e o outro vibra e influencia na vibração desse, e os dois ficam sintonizados na mesma frequência, tá? E ficam oscilando, tá? Então de ida e volta. Então um que foi vibrado vibrou o outro. Outra coisa que é importante a gente aprender também é esse cara fala e o outro ouve. Então uma transmissão, ok? Então tudo isso aqui que eu estou falando vai ser importante para você entender os circuitos depois, tá? Por isso que eu estou falando várias coisas. Se você entender bem essa parte aqui, para que quando você for para a parte dos circuitos, que vai envolver um monte de fórmula, então se você não entender isso aqui, dificilmente você vai entender as fórmulas, tá bom? Então parece uma coisa simples, mas é importante você ter isso aqui em mente. A ação da voz no ar cria uma pressão e empurra as moléculas de ar e vence e faz com que o som chega até este, mas o ar também empurra essa voz de volta, tá? Então isso acontece uma irradiação circular, ou seja, ela é transmitida não só para lá, mas também para trás, para baixo, para cima, esse círculo, tá? É uma onda circular a 347 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, tá? Aqui também é transmissão e recepção em 347 metros por segundo, sintonizados e também na mesma frequência, tá? Na ressonância de 440 Hz, que é a vibração do diapasão, em 347 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. A transmissão no material, por exemplo, você tem dois copinhos e um cordão no meio. Se uma pessoa fala através de um cordão, tá? Se for linha, a velocidade vai ser uma. Se for um cordão de metal,
por exemplo, um fio bem fino vai transmitir essa vibração da voz pelo metal. Então essa vibração vai transmitir mais rápido, tá? Dependendo do material que está transmitindo essa vibração, tá? Que agora não é mais pelo ar. Agora a transmissão está sendo por um fio de metal, tá? Então depois a gente vai entender o que é um circuito tanque, onde tem o circuito RLC, tá? Onde tem a rádio que transmite o sinal, e esse circuitinho aqui vai receber o sinal da transmissora. Você lembra do código Morse? Então aqui está também uma transmissão de circuito eletromagnético, né, que tinha uma bobininha que transmitia batidas lá através de um fio de corrente contínua, e tinha uma bobininha que ficava batendo lá. Então aqui é um sinal sonoro por pulso elétrico. Um sinal sonoro por pulso elétrico, tá bom? Então se você tem uma antena, você tem uma antena de ondas de rádio que está transmitindo, tá? Então esse sinal vai chegar na antena do rádio ou da televisão, tá? Por exemplo, e o que vai acontecer? De acordo com a sintonia do rádio, tá? Do capacitor e do indutor, que faz parte do circuito da antena do circuito RF, vai entrar em sintonia ou não, dependendo dos valores do capacitor e do indutor, tá? Ondas infravermelhas, por exemplo, você tem um controle remoto que faz um disparo, tá? Na antena, dentro do aparelho, e esse controle remoto vai receber esse sinal do dispositivo e vai acionar um contato ou vai mandar um sinal 01, tá? Por isso que o controle remoto tem que ser específico da televisão, por exemplo, ou né? Porque o tipo de informação que ele vai mandar aqui tem que ser compatível com o sinal, com o circuito receptor. Por isso que, por exemplo, televisão da LG só funciona o controle LG, por exemplo, tá? Não sei qual agora. Então ele vai ter que ter uma sintonia aqui, tá? Uma sintonia para poder funcionar. O telefone, não sei se vocês sabem, o telefone ele copia a sua voz em som e em ondas eletromagnéticas e transmite pelos fios elétricos, e dos fios elétricos, ele chegando lá do outro lado, ele pega a sua voz e transforma de novo em voz e manda no alto-falante, tá? A mesma coisa quando o cara fala no microfone lá, vem pelos fios, quando chega aqui, o circuito do telefone transforma a voz da pessoa que está chegando aqui em ondas eletromagnéticas em sinal sonoro, reproduz no alto-falante para a gente ouvir, tá? E tudo isso tem a ver com ressonância, tá? O celular, por exemplo, tem uma transmissão via satélite, por exemplo, tá? Simplificando o circuito, tem que estar em ressonância, tá? Tem que ter ressonância. Televisão tem que ter ressonância também, tá? Então, esse som e o vídeo, tá? Chega tudo na antena e depois reparte. Um pouco vai para o sinal, para o circuito de áudio, e o outro vai para o circuito de imagem, tá? Então, dividido, aí aparece a imagem e o som são transmitidos simultaneamente, tá? E chegando na antena aqui, tá? Que capta essas ondas que estão chegando aqui em milivolts, tá? Bem, um sinalzinho bem faixinho, mas que de alta frequência, tá? Então, se tiver sintonizado, por exemplo, no canal 4, por exemplo, tá? Então vai estar sintonizado para receber as frequências na antena, né? Chega tudo aqui ao mesmo tempo, tá? Mas se você tiver uma sintonia para o canal 4, então só vai passar o sinal do canal 4. Vai aparecer a imagem e vai sair o som no alto-falante. Então a ressonância é a vibração e sintonia na mesma frequência de uma transmissora para um receptor de ondas, tá? Um transmitiu e para esse recebeu. Esse recebeu começou a oscilar,
vibrar. Essa vibração foi transmitida de volta para esse que estava vibrando. Então houve uma sintonia e houve uma transmissão e recepção, recepção e transmissão. Então esse manda para esse pega e manda para esse. Eles ficam oscilando na mesma frequência, tá? Porque os dois têm uma frequência de ressonância de 440 Hz. Por quê? Porque o tamanho do ferro aqui é igual, o garfo, a distância, a espessura, tudo eles são iguais, são idênticos. Então acontece a ressonância, tá? Sonora de um transmissor para receptor. É lógico que essa ressonância é sonora, né? Ela é onda mecânica. A ressonância que nós vamos estudar é eletromagnética, tá? Essa ressonância aqui é de 440 Hz. A ressonância que nós vamos usar aqui nos circuitos de rádio e televisão é na ordem de 100 kHz, por exemplo, 1000 kHz, tá? 1000 kHz é 1000 e mais 3 zeros, 1000 kHz, hertz por segundo. Então é uma frequência muito mais alta do que 440 Hz por segundo. E também há uma diferença, que aqui 440 Hz por segundo de ondas de vibração no ar. Aqui é 1000 kHz de transmissão de ondas que vão ou vir pelo ar ou pelo fio, em ondas elétricas, eletromagnéticas, tá? No caso do fio, ondas elétricas, sinais elétricos, corrente elétrica, pulso elétrico dentro do fio. No caso da transmissão da antena, é uma transmissão de sinais de ondas eletromagnéticas, tá? Se você não estuda onda eletromagnética, eu recomendo você dar uma passadinha lá e ver que a onda eletromagnética ela tem uma parte que é um campo eletromagnético, tá? Espelhado, adiantado. Então, o campo elétrico induz um campo eletromagnético induz um campo elétrico, e essa onda se propaga no infinito, tá? No vácuo, no material, né? E em tudo quanto é coisa. Por isso que o celular pode estar escondido, ele está dentro de casa, que as ondas eletromagnéticas, elas passam pela parede, passam pelo vidro, por tudo e chegam até o aparelho. Então são ondas eletromagnéticas que se propagam no ar, que saem de uma transmissora de rádio, por exemplo, ou televisão. Então isso aqui é em frequências muito mais altas, tá? Em ondas eletromagnéticas, que é diferente das ondas sonoras, que são ondas mecânicas, tá? Mas que também tem ressonância mecânica, tá? Só para você ter uma ideia de que existe uma ressonância sonora mecânica de vibração no motor, tá? E também existe uma outra ressonância eletromagnética, que é elétrica, tá? São fenômenos semelhantes, mas diferentes, porque aqui o sinal é eletromagnético. No som do telefone, no código, aqui também aqui é a onda elétrica, aqui no ar, tá? Por exemplo, também um exemplo da taça que quebra, que se estilhaça com a voz. Então, porque ela entrou em ressonância, ou seja, ela começou a chacoalhar e ela não aguentou a vibração da frequência e chegou a uma hora que o próprio material não aguentou e quebrou, tá? Então isso também se quebra por ressonância mecânica, tá bom? Então é importante você entender também outra coisa que é importante, é que você tem mente e corpo, né? Isso daqui é importante também para a gente compreender a ressonância eletromagnética, tá? Então você tem que ter uma sintonia de corpo e mente, tá? Um exemplo no caso do capacitor e do indutor, tá? Só para você entender, só para você ter uma relação aqui. Então, dependendo dos valores, ele vai entrar em ressonância com o sinal de entrada, tá? Dependendo dos valores do capacitor e do indutor, você vai entrar em ressonância, ou seja, o sinal vai fazer alguma coisa ou não, dependendo do sinal que estiver entrando e dependendo do valor do capacitor e do indutor, tá? Então, você pode assistir essa aula mais uma vez, se você quiser, tá? Não sei se eu falei muito rápido, não sei se foi claro, eu vou deixar essa folha aqui para você tá olhando, tá? Então, a gente está estudando transmissão e recepção, ressonância mecânica e eletromagnética, e sintonia de frequência, tá? Indução e radiação circular da antena. Então, tudo está interlaçado uma com a coisa com a outra, tá bom? Então, eu vou parando por aqui, porque já estamos chegando a 15 minutos. Espero que você tenha tido um pouco de entendimento do que é o fenômeno da ressonância. Na próxima aula a gente já vai começar a
falar sobre o circuito RLC ressonante, que é o circuito de recepção do sinal da onda eletromagnética. Até a próxima, tchau, tchau.